Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, os amigos encarnados e desencarnados presentes. Eu convido a todos a fechar um pouco os nossos olhos, silenciar um pouco os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração, entrarmos em sintonia com o nosso anjo da guarda, pedindo que nos auxilie nesse momento, que os amigos espirituais que estão nessa casa, desde as primeiras horas desse dia, preparando o nosso encontro, que possam nos auxiliar, que possam ajudar nas nossas dores, nas nossas dificuldades, que saiamos daqui hoje um pouco mais leve do que estamos chegando, abrindo nossos corações, as nossas mentes, para que as palavras que forem ditas hoje consigam nos mover um pouco, entender um pouco mais, que sejamos um pouco melhor do que fomos ontem e hoje. Para dar início à nossa noite, eu convido vocês a fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como sempre tentamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair nas tentações do mundo e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Vamos estarmos juntos mais uma vez, aprendendo com o Mestre Jesus, através da luz da doutrina dos Espíritos. Hoje, então, nós temos que falar um pouco sobre a Gênese, uma das grandes obras de Kardec, mas nós vamos inverter o papel. Eu vou começar hoje com o Evangelho, porque eu adoro quebrar o protocolo. E aí a gente vai cair para a Gênese. Então, o Evangelho da noite nos diz assim, não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não, vim trazer a paz, mas a espada. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mateus capítulo 10, 34 a 36. E segue. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele acenda. Tenho de ser batizado com o batismo e, quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas, umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai. A mãe com a filha, e a filha com a mãe. A sogra com a nora, e a nora com a sogra. Lucas capítulo 12, 49 a 53. Será mesmo, gente, que Jesus falou tudo isso? O que vocês acham? Será que Jesus endoidou para falar essas coisas? O que vocês acham? Você acha que ele falou? Vamos ver então. Vamos ver o que Kardec nos auxilia. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, Jesus que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito, não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar do pai o filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa que ele se acenda? Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência ou oposição é sempre proporcional à importância dos resultados previstos. Porque, quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem.
Então, quanto maior a ideia, mais numerosos os interesses que essa ideia vão ferir. Assim, pois, a medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Então, realmente, Jesus falou isso. Porque nós temos que entender o seguinte: Jesus, quando veio até nós, Ele veio trazer uma proposta nova, totalmente nova, nova de mudar a nossa vida, porque já estava na hora da nossa vida passar por uma mudança, e uma mudança drástica, e foi isso que Jesus se propôs a fazer quando veio trazer a boa nova para a gente. E quando ele fala de espada, a espada parece algo que machuca, né? Que fere, algo forte, não é isso? E realmente, a proposta de Jesus, ela veio sim ferir aqueles que estavam no poder e usavam o poder contra a lei de Deus, usavam o poder diferenciado da lei de Deus, ou seja, não estavam harmonizados com a lei de Deus. Vamos pegar um exemplo aqui, para vocês entenderem, de escândalo que Jesus causou. Quem se lembra da passagem que Jesus lava o pé dos apóstolos? Na época de Jesus, hoje parece comum a gente falar, Jesus pegou a toalha, a bacia e foi lavar o pé dos apóstolos, né? Parece uma coisa tão simples, não é verdade? Na época de Jesus, isso era tarefa de serviçal. Serviçal que fazia isso, lavava o pé das pessoas, dos viajantes. Então, quando alguém do talento de Jesus se propôs a fazer isso, o Pedro foi um deles, falou: não, Senhor, não, meu pé você não vai lavar não. Que não, Senhor, pelo amor de Deus, não vai lavar meu pé, pelo amor de Deus. Se fosse de Deus, eu falei: não, pelo amor de Deus, Jesus, o que está acontecendo? Vai lavar meu pé? Eu que tenho que lavar o seu, né? E aí Jesus falou: não, Pedro, eu tenho que fazer isso. Porque se eu não fizer isso, você não vai participar comigo. Não, então peraí, então lava o meu pé, lava a mão também, lava tudo, já que é assim, né? Pois bem, então percebam, irmãos, que Jesus veio quebrar todos os tabus que nós tínhamos e ainda temos, né? Por exemplo, quem se lembra, agora a gente está vendo uma escala menor, mas ainda existe, né? Nós temos refugiados de outros países que chegaram no nosso país em busca de quê? De um carinho, em busca de um afago, em busca de um lar, em busca de resolver uma solução difícil que estavam vivendo lá, a poder de guerras e dificuldades muitas. Nós não tivemos isso e ainda temos, não temos? Quantos de nós fomos contrários a esses irmãos que chegaram aqui? Quantos de nós, ao invés de estendermos os braços, nos questionamos: mas esse povo vai pegar meu emprego, né? E não precisa ir muito longe. Aliás, nós não precisamos nem falar de irmãos refugiados, nós podemos falar de irmãos da mesma pátria. Vez por outra, nós ainda, vez por outra, nos pegamos dizendo assim: ah não, mas esse povo sai lá do Nordeste e vem aqui em São Paulo para pegar o meu emprego. Vez por outra, a gente ainda usa esses termos. Ainda usamos esses termos, como se o Brasil fosse só de nós, os paulistas. Não é verdade? Não é. O Brasil é do mundo, não é isso? E é essa a proposta que Jesus veio fazer: quebrar, porque já está mais do que na hora de nós nos livrarmos dessas picuinhas que nos amarram. Interessante, né? Vamos introduzir agora a Gênese dentro desse contexto do Evangelho da Noite. Imaginem vocês, na época de Kardec, 1857, Livro dos Espíritos. Imaginem vocês a revolução que Kardec provocou através do ensinamento dos Espíritos, através daquilo que Jesus veio trazer para a gente. Por exemplo, hoje já é meio complicado. Imagina na época de Kardec, né?
um de nós, porque talvez eu acho que naquela época eu era um tanto quanto meio loiro, talvez, né? Um de nós, naquela época, dizermos assim: um negro, meu irmão? Ah, não é possível, tem alguma coisa errada. E Kardec veio justamente mostrar o quê? Que somos todos irmãos, independente se eu era loiro naquela época. Percebe? O que é que Jesus veio quebrar em nós? Dá para perceber? E vamos seguir adiante. Aí, na Gênese, né, introduzindo a Gênese dentro do contexto, o que é a Gênese? Que livro é esse? A Gênese é Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Livro esse que foi lançado em 6 de janeiro de 1868. Né? Essa obra é um passo a mais no terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo. Conforme indica o seu título, ela tem como objetivo o estudo de 3 pontos até agora diversamente interpretados e comentados: a Gênese, que significa a origem ou início, os milagres e as predições, em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. Então Kardec, através da doutrina dos espíritos, ele veio dar um olhar diferenciado para a gente acerca da criação do universo, acerca do início de tudo, né? E vem exatamente de encontro com aquilo que a gente está vendo no Evangelho de hoje. Ou seja, ele veio quebrar. Podemos dizer que ele veio trazer, através dessa obra, ele trouxe o quê? A espada que ia quebrar todos os paradigmas que existiam. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, claro, né? No capítulo 2 da Gênese, ele fala de Deus. E aí ele diz aqui, ó: falta-nos o sentido próprio para compreender a natureza divina, o qual só adquiriremos com a completa depuração do Espírito. Podemos, no entanto, conhecer seus atributos de Deus. Deus é a suprema e soberana inteligência. Suprema e soberana inteligência. Deus é eterno, não teve começo nem fim. Deus é imutável. Deus é imaterial. Deus é onipotente. Deus é soberanamente justo e bom. Se tivesse qualquer resquício de maldade, não poderia ser infinitamente justo, bom e perfeito. Deus é infinitamente perfeito. Deus é único. Olha como Kardec quebra com a Gênese o conceito que nós tínhamos de Deus. Porque a gente não precisa ir muito lá atrás, na época de Kardec, em 1800. Nos dias de hoje, nos nossos dias, né, a gente tinha Deus como um velhinho barbudo lá no céu, sentado num trono, julgador ao extremo, dizendo: esse vai para o céu, aquele vai para o inferno, esse vai para o céu, aquele vai para o inferno. Esse era o Deus que nós conhecíamos. Aliás, era o Deus que nós gostávamos. Por quê? Porque era o Deus que, mediante as falhas dos outros, nós lançávamos Deus sobre os outros. Como se a gente falasse assim: fica tranquilo, né? Que o castigo vem o que, gente? Vem a cavalo, não é isso? Até hoje a gente fala com relação às outras pessoas. Até hoje a gente diz para as pessoas: fica tranquilo. Hoje a gente tem outras expressões, né? Mais ou menos assim: fica tranquilo, e a gente aponta para cima, que o teu está guardado. Não é isso que a gente fala? Não é isso que a gente fala? Como se Deus fosse o vingador, o justiceiro, o nosso justiceiro, né? Mas aí a gente entende o seguinte: primeiro, Deus castiga a gente? Eu quero ouvir vocês falar. Não. Deus castiga? Não. Ah, muito bem. A gente achava, né, que Deus castigava. A gente não achava que Deus castigava? A gente acreditava que Deus castigava. Até hoje, se bobear, inconscientemente, a gente ainda acredita no castigo de Deus.
Vamos pegar uma comparação aqui, ó, que interessante, né? A Anete Guimarães, em uma das suas palestras, ela faz essa comparação que eu gostei muito. E ela diz assim, ó: a gente vai para um restaurante. Todo mundo aqui foi para um restaurante. A gente foi lá, pegamos uma mesa, né? A galera toda nossa aqui. A gente comeu, bebeu do bom e do melhor. Fizemos um banquete. Certo? Tudo bem até aí? Perfeito. Tá. Aí, na hora de pagar, né? O garçom vem com a comanda, né? E aí, com a comanda, ele vai dizer assim pra gente, né? De quem é? De quem é? De quem é? Isso, de quem é a conta. Não é isso que ele ia falar pra gente? Pois bem, né? Agora, colocando isso na ótica espírita, o garçom iria dizer pra gente o quê? De quem é a responsabilidade. Vê como soa diferente? Não é de quem é a conta, de quem é a responsabilidade. Porque alguém, obviamente, mesmo que seja um rateio, alguém vai ter que pagar essa conta, não vai? Então, de quem é a responsabilidade? Percebe como as coisas mudam? Percebe? É? Então, vem ali um garoto, como é seu nome, meu irmãozinho? Pedro. Aí o Pedro pega e joga pedra no vidro aqui da casa espírita. Não faça isso. Se você fizer, você me chama, que a gente escondido nós joga, tá bom? O Pedro joga pedra e quebra a vidraça, mas nós não vai fazer isso não, né? Beleza. Aí os pais do Pedro chamam ele junto com a galera responsável pelo centro e vai dizer assim: olha, o Pedro jogou a pedra na vidraça, né? O Pedro é o que por ter jogado a pedra na vidraça, gente? Hã? Responsável ou culpado? O que vocês acham? Hã? Culpado? Então, essa é a visão que a gente tem de Deus. E essa é a visão que a gente tem que quebrar de Deus, porque Ele não é culpado. Ele foi o responsável de ter jogado a pedra. Então nós não estamos aqui aplicando uma culpa nele, nós estamos aplicando nele uma responsabilidade. Percebe como a gente está acostumado com as coisas e é difícil para a gente mudar? Porque a primeira coisa que faz é o quê? É achar um culpado e não um responsável. E Deus, que a gente acabou de ver aqui, ó, Deus é soberanamente justo e bom. Se tivesse qualquer resquício de maldade, não poderia ser infinitamente justo, bom e perfeito. Deus, na sua infinita bondade, Ele não acha culpado em nós, não. Não acha. Ele acha o que em nós? Responsáveis. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. E dentro dessa questão de responsabilidade, né? Nós é que vamos pagar o quê? A conta por aquilo que nós fazemos. Porque nós somos responsáveis, né? E olha como Deus é maravilhoso. Se a gente não tiver dinheiro suficiente, grana suficiente, dá para a gente negociar a conta? Dá ou não dá? Dá para parcelar a conta? Dá para parcelar. Esse é o Deus de amor que Jesus veio trazer. Não o Deus punitivo, não o Deus de justiça que é implacável e que vai arrebatar todo mundo. Não. É o Deus que coloca em nós responsabilidade. E que abre-nos para quê? Para que nós possamos negociar essa responsabilidade e pagar da melhor maneira possível. Está dando para entender? Perfeito. Aí, Kardec continua na Gênesis. Lembra do Evangelho? Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não, vim trazer paz, mas a espada. E Jesus falou. Então a gente está juntando uma coisa com a outra. Na Gênesis, Kardec continua, né? Hipótese, no capítulo 11, hipótese sobre a origem do corpo humano, né? E aí quando ele fala da hipótese, olha que interessante, gente. Kardec, um homem de gênio, né? Porque ele não fala em afirmação, ele fala em hipótese.
Os estudos são hipóteses que podem se transformar numa afirmação. Ele não tinha pretensão de dizer afirmativamente, era uma hipótese, né? Que inclusive correta. Por quê? Porque na época de Kardec existia exatamente o quê? Como ainda existe hoje, né? Muitos de nós achamos que nós viemos de Adão e de Eva. Muitos de nós achamos isso ainda, né? Ué, mas a lógica, o pensamento diz: se a gente veio de Adão e de Eva, né? Como é que o Zé é negão, por exemplo? Então, e como é que o outro é loirinho? Então, vamos pegar um raciocínio bem simplório. Vamos pegar um gancho. Pois não. É a mesma coisa acreditar que Deus, quando abriu o mar, abriu o mar lá para o povo do Egito, para os hebreus. Isso. Ele matou os egípcios depois. Pois é, a gente tem muito. Aí você chega numa conclusão, que pai é esse, né? Que pai é esse? Não é verdade? É. Então assim, nós precisamos quebrar esses tabus. Aí Kardec coloca na Gênese, hipótese sobre a origem do corpo humano. Nós não viemos de Adão e de Eva. Nós evoluímos. E na época de Kardec, que legal, Darwin, né, que veio com o evolucionismo, porque até então a gente só acreditava no criacionismo, né? Darwin veio com o evolucionismo. O que é o evolucionismo? Que a gente veio, um exemplo, né, para a gente entender, a gente originou dos macacos e a gente foi crescendo e virou o que a gente é hoje. Tudo bem? Deu para entender até aí? Beleza, tá? Mas antes de Darwin falar sobre isso, Kardec já falou, porque o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Antes de Darwin falar, Kardec já estava falando sobre isso. Mas a doutrina dos Espíritos também fala o quê? Não refuta o criacionismo. Por quê? Porque nós também fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Então nós somos criados e nós evoluímos. Percebe? E o detalhe interessante que a gente, inclusive eu às vezes penso nisso, né? O objetivo de Kardec, com as obras, com a Gênese, com todas as obras do Espiritismo, não era combater nenhuma religião, nenhuma. Muito pelo contrário, é colocar a obra da doutrina dos Espíritos a serviço das religiões. Não era combater ninguém, gente, não. Tanto que na própria Gênese, no capítulo 12, ele fala da Gênese mosaica, né? E ele diz que não tinha nada de muito errado ali, né? Faltava entendimento para as pessoas acerca de datas, acerca de tempos, né? Kardec não confronta, ele só abre a janela que a gente precisa enxergar, né? E aí ele mostra o quê? Que a raça adâmica, né? Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui, né? Que a ciência já provou. Nessa encarnação eu gosto de falar isso, né, gente? Que a ciência provou que a vida começou na África, viu? Para quem não sabe, né? Para os desavisados de plantão, a vida começou na África, viu? Tudo bem, né? Mas enfim, brincadeiras à parte. Mas enfim, Kardec coloca que a raça adâmica, a raça de Adão, era um povo que também tinha, era um povoado que tinha, como outros povos estavam espalhados pela terra. Tudo bem? Beleza. Percebe, gente? A quebra de tabus, né? E aí ele vem aqui, ó, no capítulo 12, na Gênese mosaica. Criação do mundo, eu vim trazer a espada, não é isso que Jesus falou? Tá. O mundo foi criado em quantos dias? Quantos? 6? Quem dá mais? Quantos dias foi criado o mundo? Né? Quantos dias? Quando a gente fala mundo, né? Enxerga-se aquilo que a gente conhece, né? Quantos dias? 7 dias. Quem dá mais?
Vamos leiloar aqui o planeta Terra, quem dá mais? Quantos dias foi criado, gente? É isso. Nós aprendemos que foi criado em 6 dias, correto? E no 7º foi o descanso de Deus. Como se Deus tivesse necessidade de descansar. Como se o Espírito, nós, tivesse necessidade de descansar. Haja visto que quando a gente dorme, muitos de nós nos encontramos fora do corpo para falar mal da vida dos outros. Porque o Espírito não precisa de descanso, é a matéria que precisa. E Deus também não precisa de descanso. E aí, Kardec diz aqui, na Gênese Espírita, que é uma questão só de interpretação. Aliás, muitos estudiosos, nos dias atuais, também falam disso na própria Bíblia, que é uma questão de interpretação. Já não é mais uma crença, não, é uma interpretação. Ou seja, os 6 dias foram 6 períodos, 6 períodos, de muitos anos, percebe? Quebrar os tabus. Aí continua na Gênesis, Eu não vou pegar o livro todo, porque a gente não tem tempo para isso, mas vou pegar alguns pontos para a gente entender e casar com o Evangelho. Lembra do Evangelho? Eu não vim trazer a espada. Muito bem, Capítulo 13 da Gênesis. Milagres. Quem aqui acredita que existe milagre, levanta a mão. Devia filmar isso aí, viu, gente? Hoje eu combinei com o nosso querido irmão que ele vai filmar vocês. Hoje nós vamos aparecer todo mundo junto. Tudo bem? Mas assim, até ontem a gente acreditava em milagre. Até hoje a gente acredita em milagre. Porque quando o nosso calo aperta, a gente vai para o lado do milagre. Aí, Kardec vem mostrar para a gente, através da doutrina dos Espíritos, da Gênesis inclusive, que milagre não existe. E por que não existe milagre, gente? A gente não viu lá em cima que Deus é soberanamente justo e bom? Se tem milagre, onde é que está a justiça? Onde é que está a justiça? É porque o Pedro, meu amigo Pedro, É isso, Pedro, que não vai jogar pedra, não vamos jogar pedra na Vila, Pedro, É porque o meu amigo Pedro, ele é tão bonitinho, tão feliz, tão gente boa, tão educado com o papai e com a mamãe, tão estudioso. O Pedro Pedro? Parabéns, viu? Continua assim, fazer arte só de vez em quando. Mas enfim, que nós vamos fazer um milagre para o Pedro. Mas o Pedro, por ser estudioso, gente boa, gente fina, ele é melhor do que eu? E aí, Pedrão, você é melhor do que eu? Para Deus você é melhor que eu? Não é. Então assim, o milagre, ele acaba com a justiça de Deus. Onde está a justiça? Onde está a justiça? Quem é merecedor do milagre? Então o Espiritismo vem mostrar isso para a gente com bastante clareza através da Gênesis, que não existe milagre. Não existe milagre, viu, gente? Então, quem aqui estiver precisando de um dinheiro extra, não existe milagre. Corre atrás. Tudo bem? Ou seja, então quando a gente fala em milagres, curas, o que significa isso? Como é que acontece esse fenômeno? Por que Jesus curou? Aí vai lá, capítulo 15. Jesus é o nosso mensageiro maior, é o nosso exemplo maior. Então quando a gente fala mensageiro maior, exemplo maior,
Tudo, quando Jesus reencarnou, imagina o seguinte, gente. Quando Jesus reencarnou, tudo de bom que tinha no planeta em termos de fluido, né? Ele juntou para ele e virou o nosso super-homem, digamos assim. Dá para entender? Tá. Por isso que ele disse: podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais, porque é possível. E aí Jesus veio com toda essa bagagem magnética, porque a gente também tem magnetismo. Vocês sabiam disso? Sabiam quem tem magnetismo? Presta atenção. Às vezes quando a gente chega perto de uma pessoa, né, dá uma dor de cabeça, não dá? Quando chega perto de alguém, essa troca fluídica, né? Capítulo 14 da Gênesis, se não me engano, né? Os fluidos, essa troca fluídica causa isso na gente, né? Só que a gente sempre se coloca como vítima, porque às vezes esse fluido ruim não é do outro não, viu? É da gente. E Jesus, ele tinha tudo de bom. Por ter tudo de bom, vocês imaginam o poder magnético que esse nosso irmão maior tinha. Então aí a gente enxerga o quê? Que o milagre, ele não está quebrando uma lei divina. Porque senão Deus, volta a repetir, não é justo quando se quebra uma lei. E Jesus não podia fazer isso, quebrar uma lei, né? Então todos os milagres que Jesus provocou estava dentro da lei de Deus. Dentro da lei. Dentro da lei. E na Gênesis explica isso, né? Por exemplo, vamos pegar alguns exemplos aqui, ó, né? Quando Jesus ressuscita Lázaro, por exemplo, que esse é famoso. Se Lázaro estivesse morto, não seria o tal do milagre, não seria a injustiça, porque aí Jesus ia falar assim: não, o Lázaro, que é meio parente meu, morreu, mas eu vou dar um jeitinho de trazer ele de volta. Onde está a justiça aí? Lázaro estava morto, gente? Hoje a gente fala que não. Até ontem a gente acreditava que estava. Eu acreditava que estava. Eu acreditei que estava. Agora, o que é o interessante da doutrina dos Espíritos, né? O interessante do ensinamento é a gente enxergar o que? Raciocínio lógico. Se Deus é justo e bom, como é que Ele pode ressuscitar um que chama Lázaro? E os meus parentes quando morrem não ressuscitam nenhum? Por que só o Lázaro? Onde é que está a justiça de Deus? E a Kardec deixa claro aqui: Lázaro não estava morto. Não estava morto. Era um estado de letargia ou catalepsia. Que, traduzindo isso, hoje nem tanto, mas antigamente, não, hoje ainda se bobear com alguns de nós, a gente encontra isso aí. Tem gente que quando dorme, vocês já viram isso aí? Tem gente que quando dorme, né, que você vai, não é possível, acho que desencarnou. Porque você chacoalha tanta pessoa, deixa, ai, vinha minhas criancinhas, né? Ainda mais se for a neta, então, né? Amor, tem gente que quando dorme, para você acordar é um sacrifício danado, não tem? Tem ou não tem? Pois é. Lázaro estava dormindo. E Jesus, através do seu magnetismo, acordou o Lázaro. Foi isso que ele fez, né? É como se Jesus pegasse, um exemplo, né? A pessoa quando infarta, isso que vai lá e pega o desfibrilador, é isso? Que dá um choque e aí a pessoa volta, é isso? É como se Jesus tivesse feito isso com Lázaro. Deu um choque nele e ele voltou, mas não estava morto. Então percebe a diferença do milagre e da justiça, né? Aí tem outros aqui, ó. Por exemplo, né? Quando Jesus fala para Pedro, joga a rede ali que está cheia de peixe, né? Tem gente aqui que de vez em quando age como Jesus, né? Enxerga longe.
mas enxerga longe, dá uns conselhos, inclusive, que eu vou falar, viu? A pessoa enxerga tão longe que dá uns conselhos que transforma o mundo. Mas Jesus, de fato, tinha a dupla vista, enxergava longe, né? Chegava longe. Aliás, nós temos o exemplo de Santo Antônio de Pádua, que ele foi livrar o pai da forca. Não sei se vocês conhecem a história, mas estava aqui como a gente. No momento ele ficou estático, meio que dormindo. Foi para um outro país, se não me falha a memória, e o pai estava para ser enforcado. Ele foi lá defender o pai e tirou o pai da forca. Aliás, eu acho que é igual. Olha aqui, me caiu a ficha agora. A expressão tirar o pai da forca deve ter vindo aí, né, gente? Tá com pressa. Eu acho que, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Tá vendo só? Pois é, mas enfim. Jesus tinha. Se o Santo Antônio tinha essa capacidade, vocês imaginam Jesus para enxergar os peixes. Então não tem milagre aí. Jesus caminha sobre as águas. Milagre? O que vocês acham? Milagre ou não? Hoje a gente tem um monte de inseto e bicho que anda sobre as águas. Você vê com facilidade. Abre o YouTube, você vai ver. Como é que consegue? Eles estão fazendo milagre ou é uma porção de Jesus ali? Não, não é. Tensão superficial da água. Isso é ciência. Hoje é chamado de física quântica. Física quântica. Tem um monte de coisa. Quanta coisa, né? Tensão superficial da água. Aliás, quando a gente vai mergulhar, eu que não entendo muito de mergulho, que faço isso via de regra quase sempre, que chama a famosa barrigada. Já aconteceu isso com vocês? Dói que é uma danada. Não dói, gente? Ou seja, você não sabe mergulhar direito, você vai lá e dá a barrigada, mas a água é tão molinha, tão macia, como é que acontece um treco desse? Tensão superficial da água. Jesus, com seu conhecimento, não sabia andar então sobre as águas? Não sabia equilibrar-se sobre a tensão superficial? Óbvio que sabia. Então, assim, não existe milagre. Não existe milagre. A Gênesis fala também de um dado interessante. Jesus, antes de ir para a crucificação, foi para o deserto, não foi? E lá no deserto, ele encontrou um obsessor, usando a linguagem espírita, como se Jesus tivesse obsessor. Pois bem, e aí este foi tentar Jesus. Jesus foi tentado? O que vocês acham? O que vocês acham? Interessante que, por falta de conhecermos as obras espíritas, isso aconteceu comigo, viu? Eu não estou aqui condenando ninguém não, nem apontando dedo para ele. Aconteceu comigo. Por falta de conhecimento, eu acreditava que Jesus realmente tinha sido tentado. Ou seja, eu nunca parei para pensar. É só parar para pensar. Ou seja, Jesus, o top dos tops. Por que o obsessor ou o demônio ia querer perder tempo, sabendo que ali não ia acontecer nada? Não é perder tempo? A gente já age assim? A gente não age assim? Quando a gente sabe que a gente vai brigar com alguém, e não é nem fisicamente não, quando a gente vai brigar com alguém de palavras, que a gente fala, aquele ali é bom de argumento, vou não, ficar bem quietinho aqui na minha, porque eu sei que se eu for pôr a cara, eu vou perder, porque a pessoa é estudada, a pessoa é letrada, vou não, fico na minha quietinho. A gente, que não é meio bobo nem nada, sabe que você vai fazer uma situação dessa, você vai perder. Imagina o obsessor ou o diabo se ia tentar Jesus. Então Jesus, Kardec mostra isso na Gênesis, não foi tentado, não foi, é uma parábola isso.
como tantas outras parábolas, para entender o quê? Que nós somos sujeitos às situações que estão ao nosso redor, tá? Bom, dando continuidade, lembra do Evangelho? Não vim trazer, como é que é? A paz. Mas vim trazer a espada. Percebe como nós estamos quebrando aqui muitos pensamentos cristalizados que nós tínhamos e que nós temos ainda hoje? Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui hoje e lá fora a gente ainda vai achar culpado por um monte de coisa. A gente ainda vai, porque isso está cristalizado na nossa mente. A gente não vai achar responsáveis, a gente vai achar culpados, porque é muito mais fácil achar culpado. E a gente acredita que Deus acha culpado, né? Aí, no capítulo 14, Kardec fala dos fluidos. E tem uma parte aqui que eu acho muito legal, que ele fala que é a fotografia do pensamento. O que é a fotografia do pensamento, gente? Nós, espíritos encarnados, temos um elo de ligação para com os espíritos desencarnados, através do que? Do nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, digamos assim, certo? Corpo fluídico, tudo bem? Até aí? Esse é o elo de ligação, tá? Ótimo. Então, bem a grosso modo, significa o quê? Tudo que a gente pensa, igual no desenho animado, levanta um balãozinho na nossa cabeça, assim, ó, né? E forma uma imagem, que é a fotografia do pensamento. E aqueles irmãos desencarnados que estão ao nosso redor, e que a gente acha que está escondendo as coisas das outras pessoas, vê tudo que a gente pensa. Oh, mas esse Zé Roberto fala demais, né? Fala demais. Porque assim, quando eu estou sentado aí, na posição que vocês estão, eu não sou nada diferente de vocês, né? Às vezes eu estou naqueles dias, né, que o chefe brigou, porque é só os outros que brigam com a gente não briga com os outros, né? E aí a gente vem na casa espírita e fala, eu não vejo a hora de tomar o passe, que a gente quer logo o passe, né? Tirar tudo, né? Aí a pessoa que vem aqui começa dando a falar e não para mais, a gente pensa aí, mas como fala esse fulano ou essa fulana, né? Como fala, a gente não para de falar. Eu querendo ir pro passe tomar, mas não para de falar. É assim, gente, que nós somos. É assim que eu sou. É assim. Fotografia do pensamento. Aí os nossos espíritos queridos, nosso anjo guardião que está aqui, olha lá o balãozinho na cabeça do Zé, apareceu de novo, olha, tá vendo, olha, botando reparo naquilo que os outros falam. Ao invés de o Zé Roberto prestar atenção na essência, ele fica botando reparo naquilo que a pessoa fala. Por quê? Porque o balãozinho aparece. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que nos doutrinarmos. Para quê? Para que a gente possa estar em harmonia com a lei de Deus. E quando vocês vierem aqui, vocês serem caridosos para comigo, que falo bastante, mas já vamos encerrar, né? E fica aparecendo os balãozinhos na cabeça de vocês. Percebe? Quebrar, precisamos quebrar. Por fim, né? Por fim, na Gênesis também ele fala no capítulo 3, origem do bem e do mal. Deus não é justo e bom? Se Ele é justo e bom e tudo foi Ele que fez, quem que criou o mal? Quem criou o mal? Nós criamos o mal, então não foi Deus, foi a gente que criou o mal, beleza. Se a gente criou o mal, o que é o mal então? O mal é a ausência do bem. Mas a gente precisa entender isso com Kardec, porque sempre a gente acreditou que o mal é o mal e ponto final. Sempre a gente acreditou, que às vezes a gente olhava, via de regra a gente faz isso com o filho dos outros,
Ei, mas aquela criancinha ali, ei, mas encapetada. Não é isso que a gente faz. O balãozinho, gente, a gente não fala. A gente não fala, porque a gente tem medo de falar as coisas. Mas a gente pensa, mas criança encapetada, por que não dá uma palmada na bunda dessa criança aí? Não é assim que a gente pensa? É isso. Porque a gente sempre acredita que o mal está nos outros, não está na gente, né? Mas o mal é o que? É a ausência do bem. O mal não existe. Toda vez que a gente sai fora da lei de Deus, é chamado de mal. Mas a gente está aprendendo ainda sobre isso, que o mal não existe, porque senão Deus tinha feito o mal, certo? Tá. E para finalizar, no último capítulo, Kardec fala sobre a presciência. Enxergar longe, enxergar o futuro, enxergar as coisas além. É possível enxergar, gente, o futuro, enxergar as coisas além? É possível enxergar? É possível enxergar. É possível enxergar. Agora, se vocês quiserem saber como é que enxerga, você pega a Gênesis em casa, vai dar uma lida, vai dar uma estudada, né? Aí vocês pegam a Einstein, depois dá uma estudada, a teoria da relatividade, enfim, é possível enxergar o futuro. Tanto que Jesus falou que o templo de Jerusalém ia ser cortado. Falou. E foi ou não foi? Jesus enxergou. Então, irmãos, que no Evangelho dessa noite nós precisamos entender quando Jesus fala, né, que ele não veio trazer a paz e sim a espada. Entendeu o quê? Que pai ia ficar contra a mãe, nora contra a genro. Por quê? Porque à medida que nós tomamos conhecimento das coisas, a partir do momento que a gente toma conhecimento de que Deus não castiga e o outro ainda acredita que Deus castiga, tem conflito. Tem conflito de pensamentos e de ideias. E é isso que Jesus está mostrando. Agora, cabe a nós espíritas fazermos o quê? Administrarmos esse conflito de acordo com a doutrina dos espíritos. Fora da caridade não há salvação. Nós temos que administrar esse conflito. Não é porque a pessoa pensa diferente da gente que a gente vai condenar a pessoa ao fogo do inferno. Aliás, Kardec também mostra que não existe inferno. E que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. E muito obrigado pela ajuda de vocês, porque nós vamos para o YouTube, todo mundo junto, né? Eu pedi encarecidamente e o nosso irmão Joaquim atendeu ao pedido. Então hoje vocês, por favor, vocês vão se ver lá, porque nós somos um conjunto, né? Sozinho ninguém faz nada. Bom, gente, boa semana a todos, que Jesus nos abençoe.